Oi, tudo bem? Agora eu vou falar sobre as revoluções inglesas e o fim do absolutismo na Inglaterra. Assim, vamos começar por uma questão religiosa. Assim, a Inglaterra, ela foi oficialmente católica desde a Idade Média até 1534, quando o rei Henrique VIII, ele queria se divorciar da mulher, só que o Papa falou não, que absurdo, a nossa igreja não permite. Então, o que aconteceu? Ele converteu a religião oficial para o protestantismo e ficou assim por um tempo. Nessa época era a igreja anglicana. E ele fazia parte da dinastia Tudor e outros reis que também faziam parte dessa dinastia eram a Elizabeth I, o próprio Henrique VIII e também o Henrique VII. Então, aí a gente tem a dinastia Stuart e o catolicismo de volta. Sim. A gente tem o rei Carlos, que é um cara católico e assim. E o cara era bem autoritário mesmo. Ele desrespeitava o parlamento, não cagava pro parlamento. Ele era bem intolerante, perseguia protestantes também e era autoritário também e acabava prejudicando os burgueses. E por causa disso, acabou surgindo a Revolução Puritana em 1640, porque estava todo mundo puto com o rei. Então, o que aconteceu? O parlamento, os protestantes e a burguesia se uniram e o resultado disso foi a prisão do rei e o rei foi condenado à morte em praça pública. E aí, depois foi o rei Jaime II que ficou no trono até a Revolução Gloriosa, que foi quando o parlamento ficou puto com o absolutismo do Jaime também. E era chamada de Revolução Gloriosa porque, diferente da puritana, não, a Gloriosa não tinha derramamento de sangue. O rei foi expulso do trono pelo parlamento e a filha dele tomou o lugar dele. Mas ela teve que topar as condições do parlamento de respeitar as liberdades do povo e também foi assim que começou a monarquia parlamentarista e os resultados e que trouxe mais liberdade política, econômica e religiosa também para as pessoas. As consequências do parlamentarismo para a burguesia foram as seguintes. A burguesia começou a ocupar muitos cargos políticos no parlamento e eles podiam propor leis. E olha o seguinte, pensa, se você fosse um burguês e você tivesse que estar lá no parlamento, você também tem seus negócios e tudo mais. Você tem a oportunidade de fazer leis, votar leis e o parlamento tem uma boa parte de burgueses. Então, o que os burgueses faziam? Eles iam lá, propunham leis que favoreciam as atividades comerciais deles e tudo mais. E isso futuramente acabou favorecendo também a Revolução Industrial, mas eu vou falar mais disso já já. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o fim do absolutismo e as revoluções. E tchau!